Olá, querido amigo, querida amiga. É um prazer poder estar mais uma vez consigo. Talvez esteja neste momento na sua mente. Porventura, está aqui o Pedro Glória a querer defender, ser mais um a defender o pastor Luís Gonçalves ou o pastor Arilton Oliveira. Não, esta manhã pensei muito no pastor Arilton Oliveira, veio à minha mente e tive a orar por ele. E também aproveitei e orei pelo pastor Luís Gonçalves. De facto, quem sou eu para defender o ministério deles? A própria palavra de Deus os defende. E se algo mais os defende, é o próprio resultado dos seus trabalhos. Pelos seus frutos os conhecereis. São servos de Deus. Fizeram uma obra magnífica. Quantas almas eles levaram para Cristo? A minha pergunta é, quantas? Uma alma, duas almas, dezenas, centenas, milhares? Eu acredito, pessoalmente, que devido ao efeito dominó, não só milhares, mas milhões de pessoas e bilhões de pessoas, bilhões, serão vistos no céu um dia. Eu acredito que um dia, se eles forem fiéis até ao fim, eles irão depor as suas coroas com muitas estrelas aos pés de Cristo e chorar convulsivamente de alegria pelo privilégio de terem feito a obra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, mas primeiro vamos orar. Bendito Deus e Pai, amoroso Senhor e Salvador, louvado e exaltado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Neste momento, Senhor, muda a nossa mente, o nosso coração, para que possamos amar a Tua Palavra e amar aquele que a inspirou, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos abrir, eu vou aqui abrir em Salmo capítulo 51 e o verso 1 em diante, e se tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, por favor, acompanhe. Salmo, o capítulo 51, a partir do verso 1 em diante, que diz o seguinte: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que parece mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no seu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. E vou agora pular um pouco. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E depois, o verso 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Oh, que coisa, hein? Queridos, quando foi escrito este salmo? Depois do grande pecado de Davi com Batseba, depois do crime que ele havia cometido. E a minha pergunta agora é: porquê é que eu tenho que defender alguém? Eu não tenho que defender ninguém, a palavra de Deus defende. Os frutos do trabalho desses homens o defendem. Não tenho nada para defender. Só posso orar por eles, para que nesta dura provação que eles estão a passar, Deus dê a eles a força, a coragem, para que eles possam vencer as dificuldades que estão e os desafios que estão diante deles. E devemos orar a todos, eu, você, todos nós, para que em breve eles possam ser restituídos ao ministério. E se porventura Satanás o impedir e Deus permitir que Satanás o impeça, que isto possa fazer com que eles ainda possam ganhar mais e mais almas, sejam evangelistas não apenas para a igreja, mas para o mundo. Para que todo o mundo possa receber a mensagem de Deus através deles. Esses servos de Deus que tanto fizeram e fazem pela obra do Senhor. Meus queridos irmãos, por que é que eu vos apresento este assunto? Eu pergunto, o que é mais importante? Se houvesse um grau de importância, ambos são importantes, seria a obra do profeta ou do pastor? A resposta óbvia seria a do profeta, que é inspirado por Deus. E escreve coisas inspiradas, por exemplo. Meus amigos e meus queridos irmãos, eu não quero que pensem que eu estou contra a igreja. Quem sou eu para estar contra a menina
dos olhos do amoroso Pai do céu. Quem sou eu para estar contra a Igreja do Senhor? Não, de forma alguma. Mas nós não temos a pretensão, por exemplo, que tem a Igreja Católica, de que a Igreja não falha, nunca falhou, nem nunca irá falhar. Houvesse Inquisição, houvesse o que fosse, nunca falhou. Não, a menina dos olhos de Deus é imperfeita. Mas imperfeita, como diz a serva do Senhor, como ela é, ela continua a ser a menina dos olhos de Deus. Sabem, certo dia, quando eu era assim, jovem, digamos assim, eu gostava de tentar corrigir o meu pai. E um dia o meu pai disse assim para mim: ó filho, diz-me uma coisa, quantas almas levaste a Cristo? Eu pensei, fraco argumento. Fiquei um pouco aborrecido com aquele argumento. Mas o tempo passou e eu comecei a refletir. O meu pai tem razão. Eu sou um pouco presumido, um pouco pretencioso. Quantas almas eu levei a Jesus? Agora já muitas, graças a Deus. Mas naquela época não tinha levado nenhuma a Cristo. Tinha muita lábia, muita conversa. Meus queridos irmãos, estes homens de Deus são homens de Deus. Têm feito uma obra espetacular. Vão ter a alegria de ver muitas almas ganhas se eles forem fiéis até ao fim. Meus queridos irmãos, estes homens seguiram o exemplo de Cristo. Jesus, as suas mãos, diz a serva do Senhor, andavam sempre ocupadas em fazer o bem. Sempre movido de íntima compaixão pela multidão, incansável a trabalhar, a fazer a obra do Senhor. E estes homens fizeram o seu trabalho, o melhor que eles puderam. Esforçaram-se, acreditando na graça de Deus para os outros. E eu pergunto, e eles não têm direito a essa graça? Ou a graça alcança todos os homens, exceto os pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Queridos, a irmã Ellen White, ela diz que Ellen White, portanto, a autora mais traduzida da história, diz, portanto, o seguinte: não é, portanto, um ato ou um pensamento ou palavra isolado aqui ou ali que fala do caráter da pessoa, mas aquilo que é o normal na sua vida. Atos repetidos formam-se hábitos repetidos formam caráter. Então não é um ato isolado aqui ou ali da vida de alguém que fala da vida de alguém. E nem sequer sei se foi o caso. Há testemunhos de que não foi o caso, segundo o testemunho, por exemplo, da esposa de um desses queridos pastores. Mas seja como for, nem vou entrar por aí. Quer tenha havido alguma coisa ou não, que me importa? Sim, importa no sentido de orar, mas, queridos irmãos, não é isso tanto que é importante. O importante é a graça de Deus serviu para Davi e não serviu para estes queridos pastores? Vejam, no verso 13, depois de Davi confessar o seu grande pecado e pedir: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, perdoa a minha iniquidade. O que é que ele disse no final? No final, qual foi? O que é que ele acabou por falar bem no final, no verso 13? O que é que ele disse? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Depois que ele pecou e foi perdoado, ainda vai ensinar aos transgressores os seus caminhos. Louvado e bendito seja este Pai de amor e de misericórdia. E por isso é que acredito que esses pastores devemos orar para que eles sejam restituídos ao ministério, para que Deus e o Espírito Santo os continue a encher do Espírito Santo, para eles fazerem a obra do Senhor. E se houver algo para corrigir na menina dos olhos de Deus, que é a Igreja Adventista, que o Senhor, na sua infinita sabedoria e graça, possa ensinar esta imperfeita filha sua, a menina dos seus olhos, a perceber que realmente a graça é para todos. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós queremos te louvar e bendizer o teu santo nome. Neste momento, Pai, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos de uma forma especial por estes teus servos, para que eles sejam restituídos ao ministério e possam continuar a ganhar multidões de almas para ti. Ajuda-nos também a seguir o exemplo deles, de levar muitas almas aos pés de Cristo e a andar sempre com as nossas mãos ocupadas como Cristo fez a fazer o bem aos seres humanos. Agora, Pai, te peço uma bênção para este teu filho, para esta tua filha, para os seus familiares, que estejam sobre a tua bênção, cuidado e proteção, no nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Meu querido amigo, se tem algum testemunho de alguma coisa que ouviu nestes vídeos, por favor, comunique-me para que eu possa tornar público as bênçãos de Deus na vida destas queridas pessoas que já foram abençoados por estes vídeos. Peço também que ore por estes pastores,
Que Deus o abençoe muito durante este dia e, se puder divulgar estas mensagens, divulgue para que outras pessoas possam ser alcançadas e beneficiadas também por estes vídeos. É aquilo que eu lhe peço a si, não por mérito meu, mas pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe muito a si, a sua vida e a sua família, a todos aqueles a quem você ama. Deus abençoe.